Ouvi, mas eu não fiquei prestando atenção, não. Ouvi assim só por alto. Bom, gente, eu vou começar. Como vocês devem ter visto aí na apresentação, né? Meu nome é Ana Clara. Eu me formei em Química no final do ano passado e me formei em Química Tecnológica, né? Sou bacharel, não sou licenciada. E eu fiz aqui na UF de Volta Redonda, na Terrado. Se vocês tiverem dúvidas sobre o curso, sei que não tem muita gente que se interessa pelo curso de Química, mas se alguém tiver dúvida, tiver interesse, vocês podem me perguntar, que eu tiro qualquer dúvida. E outra coisa que eu queria perguntar é se vocês preferem esse horário de 8 horas mesmo, se vocês preferem mais cedo, o que vocês acham melhor. Aí, se vocês quiserem responder aí no chat, depois eu dou uma olhadinha, porque eu não tenho preferência de horário, eu vou de acordo com o que vocês acharem melhor, se vocês preferem ter esse intervalo ou não. E, bom, eu vou começar a apresentação e ao fim de cada slide eu dou uma olhadinha no chat para ver se vocês têm alguma dúvida. Se não tiver, eu vou seguindo a matéria. Eu deixei aí o meu e-mail e o meu Telegram, se vocês quiserem mandar mensagem, perguntar, tirar dúvida de qualquer coisa, né? Tanto da matéria quanto de exercício, qualquer coisa mesmo. É só mandar mensagem que eu respondo. E é isso, vou começar, tá? Eu vou começar pelos conceitos bem básicos mesmo da química, né? Porque, pelo que me informaram, vocês não tiveram o pessoal que já estava antes, né? Acho que só teve uma aula, pelo que me passaram, e tem bastante gente nova. Então, eu vou tentar, em 10 aulas, falar toda a matéria de química inorgânica, né? Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou dar preferência por aqueles assuntos que são mais cobrados no Enem, né? Que a outra professora, a Ana Carla, me passou. E, bom, por que a gente tem que aprender esses conceitos básicos, né? Por que eles são importantes? Porque eles são mencionados nos exercícios e durante todo o aprendizado de química. Então, se você não sabe a diferença entre substância, mistura, os tipos de mistura, os tipos de substância, talvez você tenha dificuldade em entender as matérias mais para frente e também dificuldade em resolver, de repente, um exercício, ou até na hora da prova mesmo, né? Então, começando pelo conceito de matéria, ela vai ser tudo aquilo que tem massa e ocupa um espaço. Exemplos, a gente, né, os seres humanos, uma parede e uma célula, tudo que ocupa um lugar no espaço e tem massa vai ser matéria. E a matéria, ela é formada por diversas partículas que são chamadas de átomos. Os átomos que possuem a mesma massa e o mesmo tamanho vão ser os elementos químicos, que são esses que a gente conhece, né, da tabela periódica: carbono, nitrogênio, oxigênio. Ao agrupar os átomos, a gente tem a formação de substâncias. As substâncias, elas podem ser tanto puras como compostas, que a gente vai ver mais para frente a diferença. E o agrupamento de diferentes substâncias é o que vai gerar as misturas. Bom, aqui a gente tem dois exemplos. A água, que e vale lembrar também que substância e molécula são sinônimos. Então, aqui a gente tem um exemplo, dois exemplos, né? A água e o ozônio. E aí, a fórmula dessas substâncias, ela geralmente tem o símbolo dos elementos químicos, né? Como o hidrogênio, que é o H, o oxigênio, que é o O. E ela é sempre seguida pela quantidade de átomos que aquela molécula vai ter. Por exemplo, a água, ela é formada pelo elemento hidrogênio e pelo oxigênio, sendo 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ou seja, no total, a molécula é formada por 3 átomos, né? O ozônio, ela é formada por um mesmo átomo, que é o oxigênio, mas a quantidade dela é 3, que vem ali naquele subscrito após o símbolo do elemento químico.
Bom, as substâncias elas são divididas tanto em substâncias puras como em substâncias compostas. Aqui a gente tem 4 exemplos de substâncias puras, né? O gás hélio, que aqui a gente pode ver, só tem esse elemento químico, então ela vai ser considerada uma substância pura porque só tem o hélio, não tem mais nenhum tipo de elemento químico. O oxigênio, que é formado por 2 átomos de oxigênio, o ozônio, que são formados por 3 átomos de oxigênio, e o... Ui, tá aqui na frente, eu não consigo ler. Bom, eu não estou conseguindo ler atrás o que, que é. Vocês estão conseguindo? Acho que não também, né? Porque tá tampando. É. É fósforo, né? É... Bom, formado por 4 átomos de fósforo, formando essa substância. Que é isso. As substâncias compostas elas já são formadas por diferentes átomos em diferentes proporções. Por exemplo, aqui o gás cianídrico, que é a fórmula HCN, né? É formado por 3 átomos e cada um desses átomos é de um elemento químico diferente, no caso hidrogênio, carbono e nitrogênio. E a água, de novo, aqui outro exemplo, né? De novo, nesse exemplo, que é uma substância composta, porque ela é formada por 2 átomos diferentes, no caso, o hidrogênio e o oxigênio. Bom, um tipo de mistura que está sendo bastante falado agora é o álcool em gel, né? O álcool 70%. Por quê? Ele é formado 70% de álcool, tanto etílico como isopropílico, e 30% formado por água. Ou seja, é a mistura, né, de 2 substâncias, no caso, 3 substâncias diferentes. Que aí aqui a gente vai ter a presença de vários átomos diferentes, no caso, carbono, hidrogênio, oxigênio. Só um minuto que eu estou permitindo aqui a entrada do pessoal na sala. Bom, e as misturas elas são divididas em misturas homogêneas e heterogêneas. Nas misturas homogêneas, a gente vai apresentar 2 tipos de mistura, no caso aí, um exemplo, a água e o açúcar, mas a gente não consegue ver essa divisão entre a água e o açúcar, porque o açúcar está dissolvido ali, então a gente não consegue enxergar ele, a gente enxerga só aquele líquido que é a água, né? A própria água mineral é também uma mistura homogênea, porque a gente não consegue ver ali os sais que estão dissolvidos, a gente só vê a água, mas mesmo assim a gente tem diferentes substâncias contidas ali. A mistura heterogênea, a gente já vai conseguir ter essa distinção entre uma substância e a outra. Ali também tem o exemplo do óleo e da água, né? Que a gente consegue ver bem essa diferença de coloração. E também tem uma diferença muito grande de densidade, por isso que o óleo fica por cima e a água por baixo. Bom, aqui a gente tem os sistemas homogêneos e os sistemas heterogêneos. Como exemplo de sistema homogêneo, a gente vai ter a água, que é uma substância pura, porque ele só tem a água, e a gente tem também a água mineral, que, como eu disse, tem ali sais dissolvidos, né? Mas a gente não consegue enxergar, a gente só vê a água mesmo, então é considerado um sistema homogêneo. Vale destacar aqui que os sistemas homogêneos podem ser tanto substância como mistura, assim como os sistemas heterogêneos também podem ser tanto substância quanto mistura. Bom, exemplos de sistemas heterogêneos, né? O gelo, quando a gente coloca ele dentro da água, a gente vê que tem ali duas. Como eu posso dizer? É uma mesma substância, né, mas a gente consegue enxergar de maneiras diferentes, porque o gelo se encontra no estado sólido e a água no estado líquido. Né? Então a gente vê ali o gelo boiando na água, mas por se tratar de uma mesma substância, vai ser considerado um sistema heterogêneo. E o outro exemplo que eu já tinha dado também, que é o óleo e a água, né? São substâncias diferentes
e eles formam fases diferentes também. Então, isso é um sistema heterogêneo. Recapitulando aqui, todo sistema homogêneo ele vai apresentar uma fase só, que é aquela coisa que a gente olha e só vê uma coisa mesmo, que no caso só vê a água, não vê o que está dissolvido ali dentro. E os sistemas heterogêneos vão ser os sistemas que a gente vai conseguir enxergar mais de uma fase. No caso, a gente consegue enxergar o gelo e a água líquida e consegue enxergar o óleo separado da água também líquida. Bom, entrando nessa parte das leis que regem a química, a gente tem a lei de Lavoisier, que é bem famosa, né? Acho que todo mundo já ouviu falar que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ela foi descoberta pelo Antônio Lavoisier no final do século XVIII e ela também é conhecida como a lei de conservação de massas. Por quê? Tudo que a gente tem, todas as substâncias ou misturas que a gente tiver, a massa que a gente tiver de reagente, a gente também vai ter de produto. Tanto que a gente tem aí esse exemplo do carbono reagindo com oxigênio, onde a gente tem 44 gramas de reagente e formando o dióxido de carbono, que é o CO2, também de 44 gramas, que seria a massa do produto. Então, a gente percebe que quando duas substâncias ou duas misturas elas reagem, a massa dos reagentes vai ser sempre igual à massa dos produtos. Outra lei também muito importante é a lei de Prost, que diz que uma substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção e massa. E o que isso quer dizer? Sempre que a gente tiver duas substâncias, dois compostos, né, reagindo, eles vão estar na mesma proporção. O que isso quer dizer? Nesse exemplo, a gente tem que 12 gramas de carbono reage com 32 gramas de oxigênio, produzindo, né, 44 gramas de CO2. Se a gente dobrar a quantidade de carbono, a gente também precisa dobrar a massa de oxigênio e a gente também vai acabar dobrando a quantidade de CO2 produzida. Deixa eu ver se sai esse negócio aqui da frente. Bom, o mesmo ocorre se a gente dividir pela metade. Se a gente colocar 6 gramas só de carbono para reagir com o oxigênio, a gente vai precisar que tenha metade também de oxigênio para reagir, porque senão essa diferença entre os 32 gramas, que é o 1 para 1, né? Se a gente colocar 32 gramas de oxigênio para reagir com 6 gramas de carbono, esses 32 gramas não vão reagir. Vão reagir só 16 gramas e vai sobrar os outros 16 lá, porque eles não vão reagir. Então, tem sempre que respeitar essa proporção que existe entre os compostos, né? Bom, agora eu vou entrar na parte dos modelos atômicos. Existem 4. No ensino médio a gente aprende 4, né, modelos atômicos. Depois surgiram outros, mas no ensino médio a gente só aborda esses 4, que são o primeiro, que é o de Dalton, né? Depois, posteriormente, surgiu o de Thomson, depois Rutherford e Bohr. E aí a gente vai ver o que foi mudando, né? O que mudou desde o primeiro modelo atômico apresentado lá em 1808 até esse último, né, entre aspas, que é o de Bohr. Bom, o modelo de Dalton, ele foi proposto pelo John Dalton, e ele foi proposto em 1808, né, como eu disse, e quando ele foi proposto, o Dalton acreditava que o átomo ele era literalmente como uma bola de bilhar. Redondo, né, esférico, maciço, ou seja, tipo assim, duro e indivisível. Não teria nenhuma outra partícula menor dentro do átomo. O átomo seria a menor partícula do universo.
e também homogêneo. Em 1903, o Thomson, quase 100 anos depois, né, o Thomson veio para desmentir esse modelo do Dalton que ficou em vigor por muito tempo. Quem propôs foi o Joseph John Thomson, e para ele o átomo ele já não era uma esfera maciça. Ele, na verdade, era divisível, ou seja, ele tinha partículas menores ainda dentro do átomo, que no caso eram os elétrons, né? Ele descobriu os elétrons. E para o Thomson, ele era como um pudim de passas, em que a gente tinha ali o núcleo, que era uma esfera positiva, cheia de elétrons incrustados, que os elétrons são as partículas negativas, né? Ou seja, gerando assim uma partícula que seria heterogênea, porque a gente não teria só um tipo de partícula ali, a gente teria tanto a parte positiva quanto a parte negativa. Posteriormente, o Rutherford veio e propôs um novo modelo atômico. Porque o modelo de Thomson ele não explicava como que as cargas positivas do núcleo e as cargas negativas, que são os elétrons, como que eles estavam ali coexistindo, né? Porque, como a gente viu, não sei se vocês lembram, né, da parte de física, as cargas positivas e as cargas negativas, elas tendem a se atrair. Então, no modelo de Thomson, não explicava como que elas não se chocavam, por exemplo, como que elas se mantinham ali naquele estado, né, dos elétrons incrustados no fluido positivo. Então, o Rutherford, em 1911, veio para explicar isso. E aí ele propôs que, na verdade, o átomo ele tinha o núcleo denso, pequeno e positivo no centro, e ao redor do núcleo estavam os elétrons, que são as cargas positivas, as cargas negativas, perdão. E eles ficavam ali em camadas, né, ao redor desse núcleo que é denso e positivo. E como que ele descobriu o próton? O Rutherford fez um experimento em que ele tinha um bloco de chumbo e ele tinha um bloco de chumbo, tinha uma lâmina de sulfeto de zinco, como vocês conseguem ver na imagem, uma lâmina de ouro. E essa abertura aí era mais para polarizar esse feixe de partículas alfa que foram, como eu posso dizer, ele incidiu, né, esse feixe de partículas alfa na lâmina de ouro. Essas partículas alfa, elas eram positivas. E aí, ao incidir essas partículas alfa na lâmina de ouro, ele percebeu que aconteciam três coisas diferentes. A primeira coisa era que o feixe simplesmente passava direto da lâmina de ouro, que é esse caminho A. Outra coisa que ele observou era que o feixe batia na lâmina de ouro e era refletido, que é esse caminho B, e também ele reparou que um terceiro caminho era seguido pelo feixe de partículas, que quando incidia na lâmina de ouro, ele atravessava, mas ele não atravessava de maneira reta. Ele tinha o seu caminho desviado, que é esse caminho C. E aí, o que ele descobriu a partir disso? Que, como as partículas elas são positivas, quando ela batia no núcleo, ela retornava, né? Ela era refletida, que é esse caminho B. A maior parte do feixe de luz que atravessava totalmente, que é o feixe A, e o que ele entendeu a partir disso é que tinha muito espaço vazio, nos átomos, né? E o C é que os espaços em torno do núcleo, né? Que eram esses espaços que não eram vazios ao redor do núcleo,
ele, na verdade, tinham partículas que eram negativas. E por isso, quando o feixe incidia na lâmina de ouro e tinha seu caminho desviado, era porque ele... como que fala? Ele era repelido pelos elétrons. Bom, e como que a gente faz para identificar os átomos, né? Cada átomo ele vai ter algumas unidades de medida que vão servir para identificar esse átomo, né? Diferenciar um átomo do outro. O primeiro deles é o número atômico, que é o número de prótons presente no átomo, né? Aqui como exemplo, a gente tem o sódio, que tem o número atômico igual a 11, o cálcio, que tem o número atômico igual a 20, ou seja, tem 20 prótons ali naquele núcleo do cálcio, assim como tem 11 prótons no núcleo do sódio. E para os átomos, a gente tem que o mesmo número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. E é por isso que isso que explica como que os elétrons ficam ali ao redor do núcleo e se mantêm ali, né? Eles não são atraídos pelo núcleo e não se chocam com o núcleo, é justamente por causa disso, porque a mesma quantidade de prótons é igual ao número de elétrons, mantendo ali aquela força de atração estabilizada. Bom, outra informação que é bastante importante para a identificação dos átomos é o número de massa, né, que é o peso que ele tem. E a massa ela vai ser a soma do número de prótons e o número de nêutrons existentes no núcleo. Assim, um exemplo, que é o sódio, é que o sódio tem a massa igual a 23 e o número de prótons igual a 11. Assim, a gente consegue, né, por subtração, achar o número de nêutrons. Assim como também, quando a gente tem, às vezes, o número de massa e de nêutrons, a gente consegue achar os prótons, né, dá para, entre aspas, brincar aí com essa forma para descobrir as unidades a respeito dos átomos. Bom, aí no elemento químico a gente tem meio que uma convenção utilizar sempre o número de massa em cima, né, tanto do lado esquerdo como do direito, e o número atômico sempre na parte de baixo do lado esquerdo. É uma convenção, sempre estudo assim. Se vocês, por acaso, virem exercícios escrito, por exemplo, o sódio em cima 23 e embaixo 11, vocês já vão saber que aquilo ali é o número atômico e o de cima é o número de massa. Bom, tudo isso que eu falei era a respeito dos átomos. Porém, os átomos eles também perdem e ganham elétrons. E quando isso acontece, são formados os íons. Assim, os íons têm como sua definição ser uma espécie química que apresenta um número de prótons diferente do número de elétrons. Porque um átomo ele nunca vai perder prótons nem ganhar prótons. Sempre quando ele ganha ou perde alguma coisa, vai ser o número de elétrons. Então, quando a gente tiver essa diferença entre o número de prótons e o número de elétrons, a gente vai ter um íon. E aí, a gente vai ter tanto íons positivos quanto íons negativos. Os íons positivos, eles são chamados também de cátions. E eles são formados quando o átomo perde elétron. Aqui a gente tem um exemplo do sódio, que perdeu um elétron, né? E agora tem uma carga positiva, porque ele está eletricamente carregado, né? Porque a gente vai ter um número maior de prótons do que de elétrons, né? E como os prótons são cargas positivas, esse cátion vai ser positivo. Então a gente representa ali em cima pelo maisinho, porque o 1 fica meio que escondido, a gente não precisa escrever 1. Mas a gente vai ver depois, talvez não nessa aula, mas a gente vai ver que também pode ter o númerozinho 2 ou 3, enfim. O 1 a gente pode deixar escondido. Bom, os íons negativos são chamados de ânions e eles são formados quando o átomo ganha elétrons. Um exemplo é o átomo de cloro. Inicialmente ele está neutro, ou seja, ele vai ter o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons.
E aí, ao ganhar um elétron, ele vai ter um excesso de carga negativa, porque ele vai ter um número maior de elétrons do que de prótons, se tornando assim um íon negativo, também chamado de ânion, que é o ânion cloreto. E aí a gente também tem essa omissão do número 1 ali, mas a gente tem que escrever esse menuzinho para poder representar, que é o íon cloreto, né? Que é quando o átomo de cloro ganha um elétron. Bom, e aí a gente vai ter, com esse ganho e perda de elétrons, a gente vai ter umas semelhanças atômicas entre os átomos. Porque o que diferencia realmente os átomos é o número atômico. Então, quando a gente tem o mesmo número de elétrons, ou o mesmo número de nêutrons, ou até mesmo a massa, a gente vai ter umas semelhanças atômicas. Bom, começando pelos isótopos, aqui eu até grifei o P, que é para ajudar a lembrar, que é quando os átomos com o mesmo... para lembrar que isótopos são os átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Aqui a gente tem dois exemplos, né, dos isótopos de hidrogênio e dos isótopos de oxigênio. Os isótopos de hidrogênio, a gente percebe aqui que a massa muda, né? Nesse primeiro a gente tem que a massa é 1, no segundo a gente tem que a massa é 2, no terceiro a gente tem que a massa é 3. Porém, o número de prótons se mantém sempre o mesmo, porque é isso que caracteriza o hidrogênio, né? Não tem nenhum outro átomo, nenhum outro elemento químico que vai ter também número atômico, número de prótons igual a 1. É só o hidrogênio. A mesma coisa para o oxigênio. Não tem nenhum outro elemento químico que vá ter o mesmo número de prótons que o oxigênio, né, que é 8. Então, o que muda aqui é a massa. No caso do primeiro, a massa é 16, do segundo é 17, do terceiro é 18. Então, só para recapitular, isótopos vão ser sempre os átomos que têm o mesmo número atômico. Outra semelhança atômica são aqueles que apresentam o mesmo número de massa, né, que são os isóbaros. Aqui a gente tem dois exemplos, que é o cálcio e o argônio. Os dois apresentam massa igual a 40, porém eles se diferenciam pelo seu número atômico, né? Como eu disse, é o que diferencia realmente os átomos. Então, para o cálcio a gente vai ter 20 prótons, enquanto no argônio a gente tem 18. Gente, só uma pausa. Eu vou ler aqui o chat para ver se alguém tem alguma dúvida, porque eu me empolguei, fui falando e esqueci de olhar. Tá, acho que ninguém tem dúvida não. Vocês não têm dúvida mesmo? Que aí qualquer coisa eu já volto em alguma parte. Professora, os isóbaros, eles possuem prótons e elétrons iguais e nêutrons, né? Não, então, nem sempre. O que vai dizer mesmo se eles são isóbaros é o número de massa. Esse número de prótons e elétrons e de nêutrons vai variar, porque vai depender mais do número atômico, né, que é o número de prótons, do que da massa mesmo. Os isóbaros só vai ter em comum a massa. Não sei se você entendeu. Entendi, obrigada. Nada. Bom, vou continuar então. Os isótopos, eles já vão ser aqueles átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Então, aqui a gente tem dois exemplos, o nitrogênio e o carbono, em que eles têm massas diferentes, né? E também número de nêutrons diferentes. Ué, gente, acho que eu bem... Ah, não, tá certo. Desculpa, perdão, me enganei. Eles vão ter diferentes números de massa e diferentes números atômicos, né? Como vocês podem ver. Então, ao usar aquela formulinha de que a massa é a soma de prótons e nêutrons, a gente vai conseguir encontrar aqui que eles vão ter o mesmo número de nêutrons, que é 7, tanto o carbono quanto o nitrogênio. Aí aqui a gente consegue justamente ver isso que a Júlia perguntou, né? Que eles aqui, igual esses isótopos, eles não têm a massa igual, não têm prótons iguais e não têm número de elétrons iguais. É tudo diferente, só vão
vão ter a semelhança a respeito do número de nêutrons mesmo. Bom, um outro tipo de semelhança atômica é os isoeletrônicos, né? Como eu grifei ali, de elétron, eles vão ser aqueles átomos que têm o mesmo, não só átomos, né? Átomos e íons com o mesmo número de elétrons. Vale atentar para isso, porque até agora eu só falei de átomos, né? Tanto os isótonos, como os isóbaros e os isótopos. Eu só me referi a átomos. E aqui a gente já vai ter átomos e íons também com o mesmo número de elétrons. Então a gente tem um exemplo que é o sódio, o cátion, no caso, monovalente do sódio, e que a gente consegue ver que ele tem 10 elétrons, porque o número atômico dele mesmo é 11. Porém, como ele perdeu um elétron, ele ficou com 10 elétrons. Professora, tem alguém pedindo para entrar. Eu vi a mensagem, mas não chegou para mim a solicitação. E geralmente aparece aqui na tela. Vocês sabem como que eu faço para ver? Eu realmente não sei. Porque Acho as outras. que tem que pedir de novo. Vou falar aqui. Tá bom, obrigada. Bom, aí continuando. O oxigênio aqui a gente também pode ver que ele tem o número atômico 8 e ele vai ganhar 2 elétrons. Então ele vai passar a ter 10 elétrons, ficando assim com o mesmo número de elétrons que o cátion monovalente do sódio. Nesse caso aqui, a gente pode ver, né, que como não é o 2 vai aparecer ali na carga do átomo. E quando for só um, a gente chama de monovalente. Tanto cátion quanto ânion vai ser monovalente. Quando for 2, vai ser bivalente. Quando for 3, trivalente, e assim por diante. O neônio aqui, ele tem número atômico 10 e ele vai ter, como ele é um átomo, né, não é íon, ele vai ter tanto o mesmo número de prótons quanto de elétrons, que é igual a 10. Sendo assim, esse átomo, né, do neônio e esses dois íons vão apresentar o mesmo número de elétrons, sendo assim isoeletrônicos. Bom, seguindo nos modelos atômicos, Bohr, em 1913, veio para aperfeiçoar o modelo do Rutherford. Eu acho que eu bem esqueci de mencionar, mas o modelo do Rutherford ele é conhecido como modelo planetário, né? Porque ele lembra realmente o modelo planetário, que é o Sol, com aquelas órbitas, né, onde ficam os planetas. Que no caso aqui seria o núcleo no meio é, é, e com os elétrons ao redor do núcleo. No de Bohr, a gente já vai ter um outro tipo de, de modelo atômico. Porque ele vai vir para aperfeiçoar o modelo de Rutherford, né, tanto que ele também é conhecido como o modelo Rutherford-Bohr, e no qual a gente tem o núcleo ali, também denso, positivo no meio, composto por nêutrons e prótons, e ao redor os elétrons. Porém, agora o Bohr vai vir e vai dizer que os elétrons vão descrever órbitas circulares. E que cada órbita dessa vai ter uma energia constante, que também é chamada de. Essa órbita também é chamada de órbita estacionária. Porque ela nunca vai mudar, né? A energia vai ser sempre a mesma. E ele vai dizer também que os elétrons eles se movem ao absorver ou emitir quantidades de energia bem definidas, chamadas de quantum de energia ou também de fóton. Então, um elétron que estiver na camada K, né, que é essa primeira, mais perto do núcleo, para ele passar, por exemplo, para a camada L, ele teria que absorver energia, porque a camada L ela vai ser uma camada mais energética do que a K. Sendo assim, a energia ela aumenta conforme se aumenta a camada. Né? Quanto maior a camada, maior a energia.
Então, para um elétron passar da camada K para L, ele teria que absorver energia. E se por acaso ele quisesse voltar para a camada K, ele teria que emitir essa energia, porque na camada K exige uma energia menor do que, por exemplo, na L ou na M. Então, é isso que o Bohr vai vir e vai apresentar, né? São postulados que dizem que os elétrons, para se mover entre essas camadas, eles vão precisar absorver ou emitir energias bem definidas, no caso. Essas órbitas estacionárias, né, essas camadas, elas são chamadas também de níveis de energia e atualmente são conhecidas 7 camadas: K, L, M, N, O, P e Q, né? Aqui na imagem não estão todas, mas até porque isso vai variar de acordo com o número atômico de cada átomo, que a gente vai ver isso mais para frente, na parte de distribuição eletrônica. E, enfim, é isso. Essa quantidade de camadas varia de acordo com o número atômico. Então, aqui não estão todas, mas estão conhecidas 7 camadas. Respondendo à pergunta do Paulo Vitor, as reações nucleares não tem muito a ver com essa parte de absorver ou emitir energia, não, para o elétron mudar de camada, né? As reações nucleares, elas têm mais a ver com um choque mesmo entre átomos, tipo de urânio, né? Que, igual lá na usina de Angra, né? Ali tem a geração de energia nuclear, que é justamente utilizando o urânio. Eu não sei te explicar exatamente como acontece, eu precisaria dar uma olhadinha melhor, mas tem mais a ver com isso do que essa passagem de elétrons de uma camada para outra. Essa passagem de elétrons de uma camada para outra tem mais a ver, por exemplo, com fluorescência, fosforescência. Tipo, quando a gente está numa festa com uma camisa branca, aí bate aquela luz negra e você fica destacado das outras pessoas, sabe? Isso tem mais a ver com essa passagem com essa emissão de luz ou absorção de luz. De energia, no caso. Para essa transição entre os elétrons nas camadas. Bom, isso foi o que eu falei, né? Que a gente consegue ver uma imagem, né, que é o elétron passando de uma camada interna para uma camada mais externa, assim absorvendo energia. E quando ele retorna para essa camada mais interna, ele tem que emitir essa energia de volta, porque é uma camada menos energética, né? Assim ele emite um fóton, que é o quantum de energia. Bom, essas... a Larissa falou, aquele experimento de jogar sal no fogo também. Depois eu posso até trazer umas imagens, vocês podem procurar também na internet, teste de chama. Se você pegar um sal de estrôncio, sódio, você consegue ver que cada elemento químico ele vai apresentar uma cor diferente. E isso tem a ver também com essa parte de excitação de elétrons e emissão de luz quando eles retornam para essa camada mais interna, que é chamada também de estado fundamental. E um outro exemplo você está fazendo arroz em casa, não sei se é o pessoal que sabe cozinhar, está fazendo arroz em casa, aí de repente a panela, a água transborda um pouquinho e cai na chama assim do fogão. A chama, geralmente, do fogão, normalmente ela é azul, né? Mas quando cai aquela aguinha que tá ali com sal, né? Que é o cloreto de sódio, você vê que a chama fica amarela. Isso também tem a ver com essa emissão do quantum de energia quando o átomo retorna para o seu estado fundamental, que é essa camada mais interna. Bom, essas camadas, esses níveis de energia, essas camadas, elas também são divididas em regiões ainda menores, que são chamados subníveis de energia, que eles são 4, né? São representados por S, P, D e F, onde S é o subnível de energia de menor energia e F vai ser o que tem maior energia. Todos os elétrons que tem no orbital S, ele vai ter uma mesma energia,
Assim como a gente vai ver num slide para frente que o P vai ter uma energia maior, mas todos os elétrons do P vão ter a mesma energia. Assim, falando, não fica tão claro, mas eu vou mostrar mais para frente. E os elétrons vão sempre tender a ocupar o subnível de menor energia disponível, justamente porque é a menor energia, né? As moléculas, os átomos, eles querem sempre se estabilizar com a menor energia possível. Então, os elétrons vão tender a ocupar, por exemplo, primeiro o S, depois o P, depois o D, depois o F. Por isso que a gente tem esse diagrama de distribuição eletrônica, onde a gente começa pelo 1S, que é o de menor energia, depois 2S, 2P, 3S. Acredito que vocês já devem ter visto isso, de repente, na escola. Então, a gente vai sempre, ao preencher, né, os elétrons nas camadas, a gente vai sempre seguindo do de menor energia para o de maior energia. E aí, essas camadas, elas vão ter cada um número, né, aqui, que varia de 1 a 7, sendo K a número 1, que é de mais baixa energia, e Q, a que a gente conhece, a de maior energia que a gente conhece, que vai ter N igual a 7, que é o seu número, né, que representa. Bom, aqui a gente consegue ver que cada subnível de energia ele vai ter um limite de elétrons. A gente não pode botar quantos elétrons a gente quiser. A gente tem que seguir uma regra, né? Que no caso no subnível S, a gente só consegue botar 2 elétrons. Um que é com aquela setinha para cima e o outro com a setinha para baixo. No P já vão ser 6 elétrons, porque cada quadradinho desse ele vai comportar 2 elétrons, né? Um com a setinha para cima, outro com a setinha para baixo. Então, o P, que é de maior energia ainda que o S, só vai comportar até 6 elétrons. O orbital D já vai comportar 10, porque ele tem 5 quadradinhos desse, e em cada um cabe 2. Um para cima e outro para baixo, né? E o orbital F, que é o de maior energia que a gente tem, vai comportar 14 elétrons, que ele vai ter 7 quadradinhos desse, né? Então, eu acho que agora acabou aqui o que eu tinha para falar hoje. Mas o que eu vou continuar na semana que vem, e o que eu ainda queria falar desse é que cada quadradinho desse, ele vai ter um número de referência desse quadradinho. Por exemplo, o S, ele só vai ter o seu número de referência ali, que a gente vai conhecer como número quântico magnético, ele vai ser sempre zero, porque só tem um quadradinho. No orbital P, esse número já vai variar de menos 1 até mais 1. No orbital D, de menos 2 até mais 2. E no orbital F, de menos 3 até mais 3. E isso depois vai servir para a gente dizer aonde que o elétron está nesse átomo. Porque a gente precisa dizer onde que ele está na camada, tipo assim, qual camada que ele está, né? Qual o subnível de energia que ele ocupa. E dentro do subnível de energia, qual desses quadradinhos que ele entra. Então, a gente vai discutir isso na próxima aula, que aí eu vou entrar nessa parte de distribuição eletrônica, que é o que nada mais é do que o endereço de onde o elétron está no átomo. Eu vou ver aqui se... Ah, agora que eu vi. Não estava apresentando ou vocês viram direitinho? Eu vi direitinho. Ah, tá. Tá bom. Deixa eu ver as mensagens. Bom, respondendo na pergunta do Paulo Vitor, para identificar os elementos químicos pela cor da chama, assim, não é uma técnica muito que a gente chama de quantitativa, ela é mais qualitativa. Você vai olhar a cor da chama, porque cada uma apresenta uma cor característica, mas assim, não é uma técnica muito confiável para você identificar os elementos químicos, porque tem uns que a cor é bem parecida, tipo o estrôncio e, se eu não me engano, o potássio. Bom, não me lembro certo, mas tem dois que são assim um vermelho muito parecido. Aí na literatura eles colocam um vermelho X e um vermelho Y. Tipo, eles colocam uma, uma referência para aquele vermelho, mas isso varia muito, né, do que a pessoa está enxergando ali. Como depende muito do olho do analista, né, não é uma técnica assim muito confiável, ela é mais utilizada mesmo para
laboratório assim, quando quer mostrar para os alunos, né, essa diferença e explicar mesmo essa transição eletrônica nas camadas. Bom, aí como eu disse, né, cada elemento químico vai ter a sua cor. Não é todo elemento químico também que tem como fazer esse teste de chama, porque a gente tem que usar o elemento químico na forma sólida, né? Então não são todos que tem como. Mas sódio, potássio, cálcio, estrôncio, às vezes assim a gente consegue. Magnésio. Deixa eu ver mais o que. Depois eu posso enviar também os slides, se vocês quiserem, porque eu vou sempre usar slides, porque eu acho que fica mais fácil para me guiar assim, na apresentação, até porque a gente não está numa sala de aula, então não tem como eu escrever nem nada, então acho que fica melhor de visualizar. Tá. Aí depois, eu não sei como que a gente faria, eu precisaria do e-mail de vocês. Se alguém de vocês, não sei se vocês têm grupo, né, só os alunos, se puder juntar todos os e-mails e me mandar, eu acho que fica mais fácil para eu mandar para vocês os slides. E outra coisa que eu queria saber também, antes de terminar a aula, que já estou acabando, juro, se vocês preferem ou se vocês querem, né, também, que eu faça uma lista de exercícios e mande para vocês. Tem como mandar aqui o slide? Eu acho que tem, né? Eu posso botar também. Eu só não sei como que faz. Bom, continuando, me perdi. Eu vou perguntar pro Paulo depois, acho que é Paulo o nome dele, direitinho, porque como eu comecei agora, eu tô um pouco perdida nessa parte, mas eu vou perguntar para ele então onde que eu coloco, e aí eu mando lá o slide então para vocês. Bom, aí falando dos exercícios, eu queria saber se vocês preferem que eu resolva o exercício na sala para vocês na sala entre aspas, né? Para vocês terem uma ideia de como é cobrado, né, as coisas, ou se vocês preferem que eu envie lista de exercícios, como vocês querem, porque eu também não sei se vocês têm tempo de ficar fazendo exercício, mas também não seria muito, seria uns 10 ou 15, sei lá, por aula, só pra, de marca X, né? Tipo o Enem mesmo, só para vocês terem uma ideia de como que é. Bom, tá bom. Então eu vou montar uma lista de exercícios e aí eu envio junto com o slide, então, para vocês lá. Vou ver com o Paulo como que eu faço isso, onde que eu faço. E aí eu mando para vocês, então, lá por lá. Aí acho que era só isso mesmo. Na semana que vem eu vou começar a parte de distribuição eletrônica, vou entrar em tabela periódica e propriedades periódicas, e é isso. Espero que eu melhore a aula também. Eu sei que eu às vezes me confundo, mas espero que vocês me entendam. E é isso, gente. Obrigada, gente, pela atenção. Boa noite. Até a próxima, daqui uns 15 dias.